Hello, everybody! Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje o nosso assunto aqui, nós vamos falar sobre o Simple Past, fazer uma revisão, tá certo? Simple Past. É importante que vocês conheçam o Simple Past, porque ele é usado em várias situações em inglês. Vocês vão precisar conhecer, conjugar os verbos no passado simples em inglês, porque vocês usam em situações como o presente perfeito, que aí já vai ser o particípio, mas é a mesma formação, né, da conjugação, só muda a pronúncia, né, muda o significado, mas as regras são as mesmas. E quando vocês forem estudar o segundo condicional, as orações condicional, vocês, existe inclusive um vídeo aí, vocês podem assistir o vídeo sobre o segundo condicional, para você aplicar e conhecer as regras e usar corretamente as regras do segundo condicional, vocês precisam conhecer o passado simples, tá certo? E aí a gente vai ver esse passado simples dentro do contexto da interpretação de texto, para a gente unir o útil ao agradável. Ver um pouco de vocabulário, compreensão de texto e o verbo no passado, tá certo? Então, a gente inicia aqui falando sobre invenções e descobertas, né? Inventions and discoveries. Que aconteceram, eu coloquei só duas aqui para explicar e para que vocês possam compreender tanto o contexto como algum vocabulário sobre invenções e descobertas que surgiram, tá certo? De forma, como é que eu posso dizer? Acidental, né? Acidentalmente foram descobertos, como o picolé, como o micro-ondas, como a própria Coca-Cola, ela foi descoberta de forma acidental, né? Ela era para ser um remédio, um xarope para dor de cabeça, e virou um soft drink. Mas aí eu não vou falar sobre essa história aqui. As duas histórias que eu vou contar é do Popsicle, que é o picolé, né? A descoberta do picolé, e da microwave oven, né? Que é o micro-ondas, tá certo? As duas descobertas que foi acidentalmente alguém estava fazendo uma coisa e descobriu outra, né? Às vezes acontece assim. Então, o criador do picolé, ele é o Frank Epson, que ele descobriu the popsicle, né? O picolé, quando ele tinha 11 anos de idade, acidentalmente, é muito frio, um período frio mais do que o normal, né? Esse período lá nos países estrangeiros é sempre mais frio do que aqui a gente nem sabe o que é frio, né? Então, lá em 1905, hoje tem o quê? Quantos anos que o picolé foi descoberto já, a história dele. Nós estamos em 2020, né? Temos aí 115 anos dessa descoberta. Quando ele tinha 11 anos de idade, ó, aqui é he, né? Ele, por isso que aqui é o was. Se vocês observarem, existem aqui três verbos que estão verdes, né? Eu coloquei para destacar. Os verbos que estão em verde, eles estão no passado simples, mas eles estão em verde porque eles são verbos irregulares, tá certo? E os que estão em vermelho, com exceção desse e desse aqui, que é o nome do picolé, né? Que eu quis destacar. O primeiro nome era esse e depois ficou oficialmente esse aqui, né? Mas os que estão em vermelho com ED ao final são os verbos regulares, no passado simples, né? Para a gente relembrar um pouco. Então, quando ele estiver no irregular, o que você tem que saber é que existem três formas de verbos irregulares. Três formas, tá? A forma uniforme, biform e triform. Né? O que seria isso? Os verbos irregulares, eles se dividem em três categorias, tá? Então, nessas três formas. O uniforme, quando é um verbo uniforme, isso quer dizer que ele tem uma única forma de se conjugar em inglês nos três tempos verbais. Presente simples, eles cut, por exemplo, to cut, que é o verbo cortar, né? Cut. Então, no presente é cut, C-U-T, cut. No passado simples ele é cut, C-U-T, não muda. E no passado participio cut,
que eu traduzo na hora de traduzir, eu tenho o verbo cortar, eu tenho, se eu fosse colocar na primeira pessoa, eu corto, eu cortei, e o outro é cortado. Eu não posso dizer eu cortado. Então, normalmente é o presente perfeito e uso o passado participo. Eu tenho cortado, né? Então, o biforme, ele tem duas formas, uma no presente e a outra repete no passado simples e no passado particípio. Às vezes ele escreve iguais, a maioria, mas na frente a gente vai ver aqui, dar uma recapitulada geral, tá certo? E o triformes, ele tem três formas, presente, passado simples, passado particípio. Então, a cada tempo verbal, ele escreve de uma forma. Ele é o mais, que tem que ser mais memorizado, mas que você, se eu aprendi, você também pode aprender, né? Tá certo? Qualquer pessoa, com um pouco de boa vontade, consegue aprender. Não é difícil, tá certo? Então, eu tenho aqui o was, que é o passado do verbo to be, né? É o passado de is ou de am. No caso aqui é de is, porque Frank Epson é he was, né? Então, ele tinha, né, 11 anos de idade, quando ele deixou aqui, ó, left, que é o verbo leave, L-E-A-V-E, leave. Ele deixou um copo com um soft drink, né, que é o que a gente chama de suco, né, o suco, o refrigerante, eles chamam de soft drink, né, no congelador. E aí, quando ele foi atrás de beber, ele se deparou e ele não sabia o que fazer, porque o suco tinha virado gelo, né, então ele resolveu, a partir daí ele veio, criou a situação em que ele descobriu uma nova invenção, né? Então, quando foi em 1924, ele tinha 11 anos e depois de 13 anos depois, não é isso? 13 anos, não, mais, né? 19 anos depois, não é isso? 19 anos depois, ele já com seus 30 anos de idade, ele patenteou a invenção, né? Patenteou, aqui ó, o verbo patent, que é regular, por isso que ele vem com ED. A regra geral diz para eu colocar um ED no verbo regular. Então, ele patenteou essa invenção, né? De frozen ice on a stick, né? Que é o gelo no palito, né? O gelo no palito, ele patenteou como Epiclean. Mas ele acabou mudando, né? Ele changed, né? Ele mudou. Aí aqui, ó, de novo, o verbo change. A diferença do patente é que aqui eu acrescentei o ed, porque o verbo é até o t, mas aqui o change, ele já tem o e. Então, quando o verbo termina em e, eu só acrescento o d, tá? Porque senão vai ficar duplicado dois s, vai ficar estranho. Do mesmo jeito que aconteceu com o like, ó, aqui no like até o e, então eu só acrescentei o d para fazer o passado simples, né? Então ele mudou o nome para Popsicle. E ele mudou o nome por causa do filho dele, The Children, né? O filho dele gostou mais desse nome. Então, ele, em homenagem ao filho dele, ele colocou Popsicle, tá? Para picolé. E aqui o verbo no passado, gostar, gostou. Depois de alguns anos mais tarde, ele, sold, é um verbo before, tá? O verbo sell, S-E-L-L, que é o verbo vender, tá certo? E aí no presente é sell, no passado simples é sold, no passado participo também é sold. Por isso que ele é before. Tem duas formas de se conjugar, né? Tá certo? Então, ele vendeu a sua invenção para para o Joey, né? Para a companhia, né? Uma companhia lá em Nova York, né? E eventualmente acabou aqui ó, o end. Então, o end, o verbo, botou o ed, regra geral, acabou nas mãos da Unilever's Good Human Division, né? Na divisão de bom humor da Unilever, que ofereceu mais, que oferece, né? Aqui, ó, esse verbo aqui é o que veio no presente, né? Porque está falando de hoje, dos dias atuais, que oferece mais de 30 sabores nos dias de hoje, né? Ó, aqui teve que ficar. Por que não botou no passado? Porque aqui eu estou usando um advérbio que indica presente, today. Today é presente, então o verbo automaticamente aqui tinha que estar no
no presente, certo? Tudo bem até aí? Eu queria passar um pouco para vocês, um pouco desse vocabulário, tá certo? Explicar um pouco mais do Simple Past. Vocês já existe outro vídeo, se vocês quiserem assistir novamente o Simple Past, ficou alguma dúvida aqui, se você não conseguiu fazer a leitura do Simple Past dentro desse texto, se ficou confuso com relação aos outros tempos verbais, a gente pode ir dialogando. Aí você coloca aí os comentários, tá certo? Ou a gente vai se falando aí durante o período das aulas online, tá bom? E aí a gente finaliza aqui, tá certo? Bye, bye. See you in the next class, ok? Até a nossa próxima videoaula.